muito boa tarde a todo o auditório da Matrónica FM e também a todos aqueles que estão-nos a seguir através do YouTube, através do Carvalheiro. Portanto, estamos hoje em direto com uma emissão especial sobre o Carvalheiro. O clube comemora 77 anos, antes de mais, muitos parabéns aqui ao Carvalheiro. No próximo dia 13 de junho. A festa começou ontem com as primeiras iniciativas de um vasto programa. As bandeiras foram hasteadas ao som da Banda Municipal da Ribeira Brava. Depois foi apresentado o kit do adepto composto por uma t-shirt, um cachecol e um boné. Finalmente realizou-se o torneio de escolas de futebol Gregório Gonçalves. Já esta manhã decorreu o segundo encontro de futebol interescolas. Hoje temos connosco 4 convidados para falar sobre o Carvalheiro. São eles então José Rodrigues, Gregório Gonçalves, Egídio Gomes e Pedro Aruz. José Rodrigues, portanto, é o mais notável secretário-geral, do clube de sempre. Gregório Gonçalves é o atual presidente da Assembleia Geral e o antigo presidente da direção. Muito boa tarde. Egídio Gomes é o atual vice-presidente da direção, foi jogador e treinador do Carvalheiro. Muito boa tarde também. E Pedro Aruz é o atual presidente da direção do clube. Boa tarde, Sr. Presidente. Boa tarde. Nesta conversa vamos falar sobre o passado, o presente e o futuro do Carvalheiro. Começo então com uma questão para o mais antigo dirigente, presidente, Sr. José Rodrigues. Muito boa tarde, Sr. Pode falar através deste. Está. Não, mas está. Ali nos nossos equipamentos está tudo a funcionar. Está a funcionar. Muito bem, muito boa tarde. Peço que fale para o microfone, bem disposto. Bem disposto, obrigado. Muito bem, Carvalheiro agora com os seus 77 anos. Mais velho do que 2 anos. É? Então já está desde o início, já de algum tempo. Tem sido tão pequeno, não vivo com ele há talvez 17, 18 anos. Já é muito tempo. Muito tempo. Já segui então o Carvalheiro desde o início. Muitos anos. Vi o Carvalheiro a crescer. Comecei com uma brincadeira, mas como gosto das coisas a sério, aumentei. Portanto, como é que surgiu a ligação ao Carvalheiro e quais as suas melhores recordações? A primeira pergunta que eu faço. Recordações tenho muitas. Mas uma delas foi, por exemplo, o Liceu, por Santo, jogar o primeiro desafio de título por Santo. Foi o Carvalheiro a apoiar. Então lá foi. Isso realmente foi uma coisa que foi muito bacana. Portanto, uma coisa que me marcou e até hoje lembra-se. Lembro-me sempre. Portanto, o Carvalheiro está no coração. Ainda hoje sente isso. Portanto, viu o Carvalheiro crescer e o Carvalheiro ainda está no seu coração. Está no coração e está bem entregue. Está bem entregue. Muito bem. E está a seguir, portanto, muito bem estes 77 anos também. Sim. Muito bem, muito obrigado. Já continuo a falar consigo. Agora aqui, no Carvalheiro, Egídio Gomes foi jogador, treinador e agora dirigente. Muito bem, peço desculpa. Estava aqui um pouco baralhado. Portanto, estas informações estão muito bem dadas. Portanto, jogador, treinador e agora é dirigente. Portanto, também faço a mesma pergunta. Já há algum tempo cá neste clube, no Carvalheiro. E também está no seu coração. Logicamente. Boa noite a todos. Na ordem daquilo que fui dito, fui jogador, treinador e atualmente sou dirigente. E com muito prazer ainda estou por aqui. Muito bem. E o Egídio, como é que se liga ao Carvalheiro e tu que é que nunca se esquece dos tempos de jogador e treinador? Naturalmente isso nunca se esquece. Foram momentos difíceis, na altura, onde eu, José Gregório, que estou muito aqui connosco, sabe muito bem, o José, o que nós passamos por aqui. Hoje não tem nada a ver com os tempos de hoje. Treinávamos na estrada, com muito sacrifício, com umas botas, por vezes, de travessa, umas sapatilhas, às vezes, uma vez bem sabe, na altura. Mas fazíamos este percurso, que era desde toda a estrada de Livramento, até o cruzamento que vai para o Hospital dos Marmelais, ou a entrada da Fondola. Fazíamos muitas vezes também o caminho
do comboio, e lembro-me perfeitamente de muitos não conseguiam, derivado da inclinação e dos treinos. O nosso treinador, por vezes, ficava em cima na ponte, e naturalmente que aquilo tinha um certo gozo em sermos os primeiros a chegar. Passamos momentos muito bons. Mas queria dizer o seguinte: momentos lindos, mais uma vez repito, mas muito difíceis. Principalmente quem estava na direção do clube, ou que estava portanto, com o poder do clube. Sentíamos que não havia dinheiro, as instalações eram precárias, havia um duche, 20 e poucos jogadores na altura que treinávamos. Para tomar um banho tínhamos que fazer uma fila, quase indiana aqui, estamos recordados disso. Mas com tudo isso, costumo dizer que foi momentos muito agidos, muito bons. Recorda-se de muita coisa então? Sim, é verdade. Vou-lhe pedir que aproxime o microfone quando falar. Portanto, muitas dificuldades no início, muitas dificuldades no arranque deste clube. Dificuldades que essas me marcou, mas marcou-lhe pela positiva. Estamos a falar da atualidade, como diretor agora ou como jogador na altura? Jogador na altura. Já é aquilo que eu disse, como jogador e como treinador. Andarmos na estrada, fazer tudo isso, e é difícil. Hoje é tudo muito mais fácil. Claro. Hoje trabalhamos muito bem. Porquê? Os tempos são outros, primeiro. Exatamente. É difícil, mas os tempos são outros. Somos muito mais rápidos a resolver as situações, na altura era muito mais difícil, estava muito longe do Funchal, hoje estamos muito próximos. Na altura, eu lembro-me perfeitamente, e já agora aproveito para muita gente está esquecida disso, mas eu não me esqueço. Tínhamos uma cesta onde todos os dias, todos os jogos, no descer por vezes era às 9 da manhã, uma cesta onde carregávamos essa cesta, com o equipamento, as botas, na altura o jogador não tinha as botas, quem tinha era o clube tratava das botas, fazia tudo. E o equipamento tudo dentro de uma cesta, e essa cesta, antes ia a pé para comer o comboio, mas essa cesta muitas vezes foi no carro do nosso atual Presidente da Assembleia Geral. Tinha não lembro perfeitamente, é verdade, muita gente não sabe disto, mas é verdade, que era o standard, eu lembro perfeitamente, o standard que o Gregório tinha na altura, mas antes disso acho que chegaram a levar essa cesta pelo caminho do comboio, e aqui o Sr. José é capaz, o mesmo José Gregório, de lembrar-se do meu equipe. Foram tempos difíceis, hoje não tem nada a ver, nada, as coisas são mais fáceis, há carros, hoje meio, portanto, nessa altura eu queria dizer o seguinte: nessa altura, do Funchal ao Livramento, que é 2,5 km, demorávamos uma eternidade. Mesmo com o carro, não dava. Hoje fazemos quase a pé, ao mesmo tempo, com o carro dessa altura. Não sei se concordam comigo, mas era duro na altura. Recorda-se desta situação? Vou-lhe pedir um microfone. Essas e outras. Sr. Gregório Gonçalves. Já agora, muito boa tarde. Boa tarde uma vez mais. Recordo dessas e de outras, inclusivamente no primeiro ano que comecei a jogar aqui em Carvalheira, em 1962-63, como sénior, porque nós já, pelos anos 60, já andávamos a ir treinar junto com os mais velhos. Só que o que acontecia é que nós não podíamos escrever porque não tínhamos ideia, mas treinar já andávamos aí na estrada a treinar atrás dos atletas. E lembro-me de tal forma esta situação porque a primeira vez que me falaram a jogar ao futebol oficial fui aqui o Sr. José Pedreiros, fui à minha casa e meu pai quase que dava um amar. E então, a partir daí, pronto, o meu pai sempre assinou e já em 62, 63 já foi na primeira equipa de futebol sénior. Tem sido na altura era de facto, como dizia aqui a Serigite, na altura era de facto difícil, nada tem a ver com hoje. Nós jogávamos, não tínhamos transporte, jogávamos
nada a ver com as voltas de hoje, era voltas de travessões, quando acabávamos o jogo tínhamos os pés todos cheios de gigas de água. É lógico que hoje nada tem a ver com a altura, mas era aquilo que nós gostávamos. Nós trabalhávamos e depois era o nosso desporto e era o nosso carvalheiro. Muito bem, falamos um pouco desta ligação a este clube, ao Clube do Carvalheiro. Mas antes de mais, vou dar aqui alguns dados. Portanto, ontem foi homenageado e, portanto, temos aqui o Sr. Gregório Gonçalves, para todos aqueles que estão, portanto, na rádio a ouvir-nos e também através do YouTube no Carvalheiro. Portanto, foi jogador, treinador, diretor e presidente. Portanto, passou aqui... Passei. E ainda continua. E continuou. E vai continuar. Eu espero. Eu vou estar no Carvalheiro até as pessoas quererem. Porque eu agora já não dependo de mim, agora já dependo dos outros. Os outros, se acharem que eu sou. que eu devo continuar, continuo. Mas deixar de ser o Carvalheiro, esse não vou deixar, nem nunca me pode tirar esse dom de gostar do Carvalheiro. Até porque em outros tempos queria-me trocar de clube, mas eu sempre achei que se eu quisesse jogar futebol e se quisesse jogar futebol amador, era aqui neste clube. Foi o Carvalheiro que lhe aproximou do futebol, do desporto? E o futebol não era, mesmo na fase de equipas amadoras, não eram todos os clubes que podiam ter nem formação, inclusivamente formação, e uma participação dos séniores, porque isto era tudo muito difícil, era longe, não havia transporte, como já foi dito, e a situação tornava-se um bocadinho deficiente. E por tal razão eu me aproximei, na verdade, me aproximei um bocado ao clube que fui, e gostar da modalidade de futebol também não havia muita escolha, e portanto, junto com os meus amigos, só basta dizer que no ano em que eu entrei, entramos a 8, na equipa sénior. Por tal razão, nós já andávamos aí atrás dos antigos, dos jogadores mais velhos a treinar, e quando entramos de 8 atletas e fizemos um bom campeonato nesse ano, até porque nesse ano e dos anos seguintes nós fomos apelidados, no Mundial de 66, nós fomos apelidados os coreanos. Portanto, já era uma equipa que tinha assim um certo, que os adversários tinham assim algum respeito. Mas o que me fez mais me aproximar, na verdade, era a proximidade do nosso clube, Carvalheiro, e o gosto que nós tínhamos pela aquela camisola verde. Íamos ver os jogos e quando os nossos colegas corriam na estrada que não havia sítio para treinar. Verde a cor da esperança. Sempre. E por isso mesmo é que nós temos e vivemos sempre na esperança. Isso, okay. E vivemos sempre na esperança do nosso Carvalheiro continuar sempre verde. E já lá vai 77 anos. Sim, também já vão 17 anos. Mas nós queremos mais, nós queremos e já aproveito para dizer o seguinte: com este entusiasmo que nós estamos a viver aqui na nossa sede e no nosso clube, acho que espero que nós possamos viver mais uns anos. Assim o será. Muito bem, passo então a palavra ao Sr. Presidente Pedro Araújo, portanto é o atual Presidente do clube e começa já a deixar a sua marca neste clube. Portanto, no caso do Pedro, como é que chega ao Carvalheiro e qual é o segredo para esta revitalização do clube? Muito boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Em primeiro lugar, queria dizer que é de facto um privilégio muito grande poder partilhar este momento com 3 figuras notáveis do Carvalheiro. Começando pelo Sr. Jardim, que é o mais velho aqui presente, o mais experiente, passando aqui pelo Sr. Gregório, que tem uma vida dedicada ao Carvalheiro, e ali pelo Egídio, que além de ser um grande amigo, é uma pessoa que vive de forma intensa o seu clube e, portanto, é um grato privilégio poder partilhar aqui este momento com vocês os 3. Em relação à minha chegada aqui ao Carvalheiro, a forma como surge a minha ligação, ela tem a ver, sobretudo, aqui com 2 pessoas. Portanto, tem a ver com a amizade que me liga há muitos anos
ao Egídio, e o Carvalheiro foi sempre um tema das nossas conversas, muito antes de eu imaginar alguma vez poder vir a ser presidente desta instituição, porque de facto é sempre um assunto que o Egídio fala com muito carinho. Portanto, há muito tempo que eu ouço falar no Carvalheiro e que começo, digamos, já há muito tempo a perceber o que é o Carvalheiro. Depois, mais tarde, aqui o nosso antigo presidente e atual presidente da Assembleia Geral, o Sr. Gregório, que também lançou-me este desafio de poder abraçar este projeto e dar continuidade ao trabalho que ele desenvolveu. E, portanto, digamos que aquilo que permite a vitalidade do Carvalheiro foi o trabalho que diversos dirigentes, diversos atletas, inúmeras pessoas desenvolveram ao longo de 75 anos antes de nós cá chegarmos, antes desta direção ter chegado. Portanto, houve aqui um trabalho de muita gente, e foi esse trabalho que criou condições para que o Carvalheiro hoje possa se apresentar com esta vitalidade. O trabalho mais recente vinha sendo desenvolvido pelo Sr. Gregório, que teve aqui um papel importantíssimo, numa fase difícil da vida do clube, um trabalho notável e que, digamos, criou bases para que quem surgisse neste momento pudesse desenvolver o trabalho que está a ser desenvolvido. E certamente, antes do Sr. Gregório, outros presidentes, outros dirigentes também semearam para que hoje nós possamos estar aqui com esta vitalidade a celebrar estes 77 anos. E é de facto uma responsabilidade muito grande. Depois, mais tarde, vinha conhecer também o Sr. José Rodrigues, comecei, digamos, a reforçar aqui a minha ligação com o Sr. Gregório. Como disse, o Egídio é uma pessoa que já conheço há muito tempo, mas é de facto uma grande responsabilidade, por exemplo, dar seguimento a um trabalho que motivou o empenho e o esforço de pessoas como estas que aqui estão. Portanto, é uma responsabilidade muito grande e é uma responsabilidade que eu encaro com muita seriedade. Portanto, desde os fundadores até todos aqueles que lutaram por este clube, em particular estas 3 pessoas que hoje estão cá, há que ter este sentimento de responsabilidade, porque há que dar seguimento ao excelente trabalho que ao longo destes anos todos tem sido desenvolvido. Muito bem. Passo então aqui a palavra ao Sr. José Rodrigues. Portanto, como é que assiste ao momento presente do clube? Muita satisfação. Porque tudo aquilo que é feito é preciso gostar. Eu, atual presidente, gosto do futebol Carvalheiro. Pensava em ninguém, maneira nenhuma. Se muito me disse, estava a cheio do trabalho. Muito bem, Sr. Presidente estava aqui a falar que encara este cargo com muita responsabilidade e já temos aqui, portanto, está bem, portanto as pessoas acham que estão... Só para agradecer. Exatamente. Muito bem, aqui ao Sr. Gregório Gonçalves passo, muito obrigado, passo então aqui a palavra. O que é que significam para si estes 77 anos? Estes 77 anos, não se pode falar dos 77 anos sem falar propriamente da sua fundação, dos seus fundadores. Na época, há 77 anos, o Carvalheiro não é nada do que é hoje em relação, não tinha sede, uma sede era num recinto, num vão de escada, assim se possa dizer, e as modalidades era só o futebol, os campos que havia para jogar era só o liceu. Depois é que o futebol foi expandindo e depois as equipas também foram aparecendo e de tal forma a situação foi melhorando e hoje é o clube que aqueles que nos acompanham, é o clube que nós temos e é aquele que nós vamos querer levar mais à frente na sua caminhada. Muito bem. Sr. Egídio Gomes, como é que vê a evolução do Carvalheiro desde o início que entrou no clube até hoje? Uma boa pergunta, não é? Portanto, nos anos também que comecei cá como jogador, nos anos 60, também, como o José Gregório também, nos anos 60, eu fui no fim portanto, provavelmente 68, 67, 69, foi na altura que eu entrei no Carvalheiro. Bom,
Eu quando chego cá, nasci mesmo aqui lá de cima, e já agora quero voltar aqui um pouco atrás. E tive um convite de um grande amigo meu, que vinha se juntar ao Carvalheiro, que fui convidado para o Carvalheiro, e essa pessoa que era meu vizinho, contou-me também. E na altura era o José Gregório, que tomava a situação das inscrições. E cá vem. Tive uma grande infelicidade que fiquei sozinho. O meu vizinho e o meu amigo José do Carlos, agora que posso falar nesse nome, fui por ele. Tive um problema quando foi entrar a fazer a radiografia, na altura fazia uma radiografia, e apareceu um problema nos pulmões. E ele para o sanatório, e eu fiquei só. Ora, então aqui sim, fui empurrado aqui pelo José Gregório. Foi com o meu pai, e na altura foi difícil, mas cá. Fui nos anos, e cheguei cá, e como disse há pouco, uma casa de banho, um pequeno recinto que hoje não tem nada a ver. Aqui esta zona onde nós estamos neste momento era a rouparia, chamava-se. Aqui era a rouparia. Daqui para lá era o quarto de direção. Estamos lembrados todos disto. Naturalmente que essa pergunta, você está a ver, a resposta está aqui. É uma das razões que isto... Basta olhar. Exatamente. Muito bem, muito obrigado. Pedro Nunes, qual é o balanço que faz nestes últimos 2 anos da história do clube e do seu mandato? Nós, quando assumimos, digamos, os destinos do clube, o mote da nossa candidatura era desenvolver um trabalho que fosse capaz de honrar os 75 anos de história do clube. Portanto, foi isso que nós nos propusemos, e aquilo que eu acredito de facto é que o empenho de toda esta direção, dos seus sócios, dos restantes órgãos sociais, quer a Assembleia Geral, quer o Conselho Fiscal, foi de facto de modo a podermos, se calhar hoje, dizer que conseguimos honrar durante estes 2 anos esses 75 anos, através de um trabalho que é focado no passado, portanto, honrando, homenageando as pessoas que muito fizeram por este clube. Nós, por exemplo, o ano passado, por ocasião do nosso aniversário, fizemos questão de homenagear o Sr. José Rodrigues, uma pessoa que muito deu a este clube. Fizemos questão de fazer uma homenagem a título póstumo ao Sr. Mendonça, uma pessoa que também se entregou de corpo e alma ao clube. Este ano, nas comemorações do 77º aniversário, fizemos uma vez mais, porque já tínhamos homenageado o Sr. Gregório a quando da nossa tomada de posse, mas achamos que era de elementar justiça, por ocasião deste aniversário, fazer uma homenagem atribuindo ao nosso torneio de escolas de futebol o nome do Sr. Gregório Gonçalves. Portanto, quisemos também deixar bem vincada esta homenagem, e amanhã temos uma homenagem para os sócios fundadores, que foram aqueles que começaram este projeto, foram aqueles que, digamos, deram os primeiros passos para que tudo isto que estamos hoje aqui a viver fosse possível. Exatamente, já podemos então fazer o convite amanhã às... Amanhã, por volta das 18h30, temos aqui, possam comparecer aqui na sede do clube, estão convidados, porque de facto é um momento muito importante em que vamos homenagear os nossos 5 fundadores, e por isso lanço desde já o repto a todos aqueles que possam se dirigir aqui à nossa sede. Já agora, aproveitando este momento, também realçar o facto de, nas nossas comemorações, termos o Arraial Popular, que é o ponto alto das comemorações, na sexta e no sábado, um arraial com um grande cartaz musical, com as tradicionais barracas de comes e bebes. Certamente vai ser um momento de convívio, um momento familiar, um momento onde as raízes do Carvalheiro vão estar bem presentes, e por isso lanço também um apelo a que toda a comunidade, aqueles que gostam do Carvalheiro, aqueles que são do Funchal, porque temos aqui um evento que é aberto a todos e que nós queremos que seja uma verdadeira festa, e por isso estão todos convidados. E será uma grande festa, é os 77 anos do Carvalheiro. Sem dúvida. Mas voltando um pouco à questão, penso que durante estes 2 anos o trabalho que fizemos em relação ao passado foi homenagear de facto figuras marcantes e de renome na história do clube. Fizemos também um trabalho que assenta na rentabilização dos ativos do clube,
um trabalho ao nível da rentabilização e da melhoria das suas infraestruturas. E fizemos também uma coisa que para mim parece-me realmente muito importante também, que é uma aposta na formação, visando o futuro, visando a criação de bases sólidas para as atividades desportivas do clube e procurando também aqueles que no futuro serão os seguidores de todos aqueles dirigentes que nós falamos há pouco. Portanto, nós temos que lançar sementes para que o clube possa continuar com esta vitalidade e que possam haver novas gerações que possam também sentir este clube de um modo particular. E eu, não obstante o facto desta ligação ser uma ligação recente, como disse há pouco, além da responsabilidade que sinto de dar seguimento ao trabalho que foi desenvolvido por tanta gente, naturalmente que neste momento, em termos de afeição ao clube, começo a sentir o Carvalheiro de uma forma muito especial. Sou uma pessoa também que resido aqui próximo do clube, isso também contribuiu de algum modo para que eu pudesse assumir este desafio. O facto de ter na direção pessoas extremamente competentes, portanto, que além de amigos têm desenvolvido o seu trabalho com grande afinco, com grande qualidade, e quero realçar aqui o nosso vice-presidente, o Egito, também foi por ele, como eu disse há pouco, que abracei este projeto e foi também quase que exigindo que ele cá estivesse para podermos levar por diante este nosso desafio, que era desenvolver um trabalho que honrasse os 75 anos de história do clube. Muito bem. Isto é muito bom de se ouvir. Passo aqui a palavra, antes de mais, ao Sr. Egídio Gomes. Isto é muito bom de se ouvir. Naturalmente. Qualquer pessoa gosta de ouvir. Bom, tudo aquilo que o Pedro acabou de dizer, eu fiz com todo o gosto e continuarei sempre, seja possível, fazê-lo. Agora, por vezes não é fácil. Nós temos a nossa vida particular, temos a vida, portanto, no trabalho, enfim. Mas há sempre um pedacinho. Eu às vezes penso para mim, eu já não tenho tempo para isto, mas arranjamos sempre 5 minutos, 10 minutos, que são importantes. Eu vou dizer o seguinte, há certos dias que eu estou ao telefone, e não há ninguém que faça ideia. Eu e o Presidente, ele sabe perfeitamente que isto é verdade, chegamos às vezes a estar ao telefone 1 hora. E noto que ele não fica cansado, eu penso que ele também não fica. E porquê? Porque é falando, é com as ideias, e acima de tudo, e isto aqui é o mais importante, não é só as ideias, não é só vamos fazer o que foi feito, nada disso. É a amizade conta. Temos que ser muito fortes e acreditar sempre. E há uma linha que é traçada. E essa linha, eu costumo dizer, essa linha é para seguir. Quando nós saímos dessa linha, é sinal que as coisas não estão bem. E então eu costumo dizer, quando eu traço a linha, seja para que for em tudo aquilo que eu faço, nunca me desvio. Paro, penso, para dar continuidade. E tem sido sempre ao longo da minha vida isso. Portanto, qual é o seu voto para o Carvalheiro? O meu voto? Exatamente. Olha, o meu voto é que as pessoas que estão ligadas, portanto, questões de direção, todos os elementos fazem parte, que tenham muita saúde. Isso é muita saúde. É com isso que isto vai tudo para a frente. Também uma palavra de apreço aos nossos sócios. O momento-chave foram eles que nos ajudaram. É uma pequena, é uma cota, não é sempre uma cota que custa. Hoje em dia qualquer dinheirinho faz falta, qualquer casal ou qualquer casa faz falta. Mas são 20 euros, se sócio do Carvalheiro, 20 euros. Se fizermos, que é aquilo que eu disse há pouco, faz falta, mas foi aquele dinheirinho que nos ajudou bastante na altura que nós cá chegámos. Havia muita dificuldade, nós sentimos que não era fácil começar. E foram eles, e não há dúvida disto, não há dúvida nenhuma, foram eles que nos deram a força. Depois o resto foi andando. Pela maneira como fala, vejo que tem uma grande paixão por este clube. A maneira como fala
está ao mesmo tempo a senti-lo. Portanto, a transmitir sentimento por este grupo, por este clube. Aos anos que eu ando, e lá tive alguns anos fora do clube, Exato. mas sempre que eu pisei este clube, há qualquer coisa que me diz que me sinto bem. E há outra coisa que me tem feito estar aqui sempre, quando posso, assim, algumas pessoas, muitas delas, que não eram do Carvalheiro, e que não foram sócios do Carvalheiro, ouviram falar do Carvalheiro. Essas pessoas aprenderam a gostar do Carvalheiro e algumas delas até já gostam mais do Carvalheiro do que eu. Ainda há pouco ouviram o que o nosso presidente acabou de dizer. Eu estou sensibilizado. Ele mora aqui próximo, aceitou este desafio e eu tenho a certeza, eu posso gostar muito do Carvalheiro, mas eu penso que não gosto mais do que ele. Isso é muito bom de se ouvir. Muito bem. Sr. José Rodrigues, passo aqui, portanto, a palavra. Qual é a mensagem que gostaria de deixar aos atuais dirigentes e sócios, portanto, nesta época de aniversário? Em primeiro lugar, queria retificar uma coisa. O Sr. Gregório disse que havia só um campo, que era o Lucio. Sim, sim. E o onde o primeiro campo era o Almirante Reis. Nós jogamos no Almirante Reis. E cheguei a reunir aqui fora, debaixo do Carvalheiro. Foi por isso que isto chamamos Clube de Futebol Carvalheiro. A mensagem que eu queria deixar, que este entusiasmo que eles estão a fazer, que não pare. Continue com esse entusiasmo. Muito obrigado. Nada, muito obrigado. Sr. Gregório Gonçalves, quais os seus votos para o futuro do Carvalheiro neste aniversário? Olha, os votos que eu vou desejar são aqueles que eu, desde a nossa fundação, são aqueles votos mais sinceros, que é o progresso, a amizade, o trabalho, a dedicação, porque um clube amador, e neste caso como o Carvalheiro, só se pode deixar os votos de que as pessoas que para ele trabalham e se dedicam, para esses, muito obrigado. Obrigado por estar também na nossa companhia. Sr. Presidente, passo então, portanto, o microfone. Até onde pode ir o Carvalheiro em termos de futuro? O Carvalheiro, uma pergunta difícil de responder, uma boa pergunta. O Carvalheiro poderá ir até onde os seus sócios, os seus simpatizantes quiserem, porque tudo aquilo que se tem feito ao longo destes 77 anos não são obra de uma pessoa, são obra de um conjunto de muita gente, e aquilo que poderá ser o futuro do Carvalheiro tem a ver com a nossa capacidade de chamar pessoas, de aglutinar pessoas em torno deste projeto. E aquilo que nós temos tentado, através de um projeto que é eminentemente social, quando eu digo que é um projeto eminentemente social, porque é um projeto que procura, sobretudo, chamar pessoas ao clube, aumentar o número de atletas na formação, aumentar o número de associados, aumentar o número de pessoas envolvidas nas nossas atividades, aumentar o número de instituições e de organizações que de algum modo são tocadas pelo Carvalheiro. Portanto, tudo isso temos feito no sentido de poder chamar pessoas, porque é importante que os clubes tenham não só pessoas para colaborar, pessoas que dinamizem um conjunto de ideias e que as ponham em prática, mas que tenham também pessoas com sugestões, aquilo que eu designo da massa crítica, que é importante para a evolução e para o desenvolvimento de qualquer organização, e os clubes não fogem a esta regra. Quanto mais pessoas estiverem a pensar o Carvalheiro, quanto mais pessoas estiverem a participar nas nossas atividades, quanto mais pessoas contribuírem, quanto mais sócios tivermos, melhor e mais risonho será o futuro do Carvalheiro, porque isto tem que ser um trabalho para distribuir e para dividir por todos. E a maneira de o fazer é abrir as portas do clube àqueles que ponham os interesses do Carvalheiro acima dos seus interesses pessoais. E é este tipo de pessoas a quem nós abrimos a nossa porta. Pessoas que põem
os interesses do clube acima dos seus próprios interesses. Hoje em dia não é fácil encontrar pessoas com este espírito empreendedor, com este espírito participativo, mas se o Carvalheiro chegou aos seus 77 anos, com pessoas dedicadas como o Sr. José Rodrigues, o Sr. Gregório, o Egídio, temos que encontrar mais pessoas com esta dedicação, com esta capacidade, com este, digamos, amor clubístico, para que o Carvalheiro possa continuar a seguir o seu rumo e seja um clube marcante não só na freguesia do Imaculado Coração de Maria, mas seja um clube marcante na cidade do Funchal. Muito obrigado, Sr. Presidente. Portanto, obrigado ao Sr. Presidente e também, portanto, aos quatro. Não sei se quer dizer mais alguma coisa, Sr. Egídio. Já agora aproveitado, não é bem um apelo, mas gostaria de, nestes dias 13, tantos atletas passaram por aqui. Futebol, ciclismo, hóquei em patins, ping-pong, passou muitos atletas. Há uma possibilidade, eu sei que o nosso Carvalheiro em si, a árvore, desapareceu, mas o nosso clube, ou sede, continua no mesmo local. Há uma oportunidade tão linda de vir cá para reviver o passado, se lembrar aqueles pedacinhos que nós passamos aqui tão bem, trazer os vossos familiares. Há uma grande festa, que não vale a pena estar a repetir, há uma grande festa, dia 13 e 14. Aproveitem é um fim de semana que passa muito bonito e o nosso recinto cabe sempre mais um. Era isso que eu queria pedir a todas as pessoas que estão sentadas. Está bem? Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado ao Sr. Egídio, portanto, também aqui ao Sr. José Rodrigues, Sr. Gregório Gonçalves e também ao Sr. Presidente. Muito obrigado por estarem. Quer dizer mais alguma coisa, Sr. Egídio? Está bem. Gregório. Obrigado. Muito obrigado. Portanto, obrigado e obrigado também a todos aqueles que estão lá em casa através do YouTube do Carvalheiro e também na Metrónica FM através da rádio. Muito obrigado. Carvalheiro no ar, portanto, todas as quintas-feiras às 19 horas. Hoje foi uma edição especial, quarta-feira. Obrigado por estarem na nossa companhia. Até breve. Carvalheiro, viva!